Recentemente eu li um texto que foi divulgado por um amigo, escrito por alguém que era seu amigo, mas alguém que me é desconhecido. E neste texto o autor falava sobre ser igreja sem ir na igreja. A sua tese, a sua ideia é de que não é necessário ir na igreja para ser igreja. Em tempos de quarentena, isso pode até parecer verdade. A questão é que é possível estar em comunhão com a igreja sem estar frequentando o templo, sem estar frequentando lugares de culto. Mas ao mesmo tempo eu acredito que é impossível ser cristão sem estar em comunhão espiritual com a igreja de Cristo. E isto inclui congregar, reunir-se fisicamente com o restante do povo de Deus quando, onde e sempre que for possível. O texto desse autor é um texto quase poético, mas ao mesmo tempo profundamente iludido. Mas dá para ver notas de desilusão naquilo que ele escreve. Ele parece iludido com vozes que aqui e acolá dizem que é possível ser discípulo de Jesus sem precisar de uma igreja. E ele começa dizendo que há muito tempo não vai à igreja, mas ainda assim se julga parte da verdadeira igreja. Iludido, porque a verdade é que já não é. Não pode ser igreja quem não considera a Bíblia como normativa. Não pode ser igreja de Cristo quem não considera a Bíblia como palavra autoritativa de Deus. E a palavra autoritativa de Deus, a Bíblia, ela mostra que a igreja é, antes de tudo, antes de qualquer coisa, a comunidade adoradora, a comunidade daqueles que se reúnem perseverantemente, a comunidade daqueles que perseveram em oração, em adoração, em conhecimento da palavra, na evangelização e apesar da oposição do mundo e das falhas dos seus próprios membros, continua sendo a genuína igreja de Cristo, como nós vemos até mesmo na igreja apontada como perfeita, mas tinha imperfeições. A igreja primitiva tinha pessoas como Ananias, como Safira. O próprio Pedro precisou ser repreendido pelo apóstolo Paulo, João Marcos, que abandonou a Paulo no meio de uma das viagens missionárias, ou seja, os crentes cometem erros. Paulo e Barnabé se desentenderam, mas não deixaram de ser igreja e nem de estar em comunhão com a igreja. O autor entendeu errado. Ele diz que não vai à igreja há muito tempo por ter entendido que a igreja, que ele pode ser igreja em qualquer lugar. Ele está errado. Embora esteja parcialmente certo, mas meia verdade é sempre uma mentira. O cristão é a igreja onde ele está, mas o cristão não foi feito para ser igreja sozinho. Desde o Éden, a visão de Deus é que não é bom que o homem esteja só. Isso inclui também relacionamento social, a ponto embora a salvação ser individual, ela é também um chamado para fazer parte de um povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo que Jesus comprou com seu precioso sangue, mas eu tenho que insistir, um povo. O autor se apresenta como eclético, indo a vários lugares onde a igreja se reúne, mas sem de fato congregar em nenhuma delas, pretendendo ser comunidade sem fazer parte de nenhuma comunidade, sem se comprometer, sem ter que suportar as falhas dos irmãos e sem estar disposto a edificar ninguém, que ele considera serem seus irmãos em Cristo, mas ao mesmo tempo não quer o seu convívio constante. A comunidade é apenas um ritual, como se fosse suficiente para recarregar baterias de uma espiritualidade que pretende ser superior. É curioso, desprezar a comunhão é um sintoma, é um indício, de alguém que entende que é superior aos demais, que despreza os demais. Para ele, lamentavelmente, a igreja é apenas um delivery espiritual, onde se quer uma mensagem com conteúdo, talvez procure uma igreja presbiteriana ou um vídeo no YouTube. Se quer autoajuda, existem muitos malas que falam à sua disposição. Se quer um musical emotivo, mas que não exige mudanças, então procura uma igreja num laguinho qualquer. Se quer um pouco de fogo, mesmo que de procedência duvidosa, não é muito difícil encontrar nas esquinas das praças. Se tem dinheiro sobrando para uma barganha, então o universo de igrejas, o mundo está de portas abertas. Se quer sorrir sem assistir o Patati, pode se esbaldar nos agenores e seus truques. O seu texto também é profundamente desiludido com a igreja que beija a mão dos reis.
que aceita tomar parte na lavagem de dinheiro de mensalinhos, mensalões e petrolões, que cede seus púlpitos e os transforma em palanques para políticos iludir os fiéis já iludidos com a apresentação de tudo, menos do Cristo das Escrituras, que faz ato profético e toma cafezinho na mesa do rei, confundindo orar pelas autoridades com dar suporte a governantes iníquos. Embora eu concorde até certo ponto com ele, que afirma que a igreja falha nesse aspecto, devendo se parecer mais com João Batista ou com Elias do que com as Paulas, Batistas e Estilas da vida, não é abandonando a fé e desobedecendo às palavras das Escrituras que alguém se torna mais igreja, julgando toda a igreja com a sua régua obtusa em sua mente atribulada e confusa. Sim, o amigo do meu amigo precisa, antes de mais nada, do consolo do Espírito. Se um dia foi igreja, precisa voltar à casa do Pai. Se estava insatisfeito, creio que não é com as bolotas do mundo que seu estômago será saciado. É tolice pensar que, não encontrando santidade na igreja, vai encontrar mais santidade no mundo. É tolice pensar que uma faca pode ser afiada sem atrito, sem dor, sem renúncia, sem discipulado constante, sem obediência e sem perseverança. O amigo do meu amigo está errado. Deixou de congregar e entrou na lista daqueles alguns que o escritor da carta aos Hebreus considera estarem em grande erro e grande perigo. Lembra do que está escrito em Hebreus 10, 25 até o verso 27? Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Aquele autor afirma ser amigo de Jesus quando, na prática, de forma voluntária e consciente, rejeita obedecer o mandamento do Mestre. O Mestre que diz: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não há como ser igreja de Cristo proclamando a voz de Cristo aos pecadores, anunciando a vitória de Cristo na cruz, a ressurreição de Cristo, sem primeiro tornar-se discípulo obediente do Mestre. O amigo do meu amigo retrocedeu. Está laborando em erro quando acredita ainda ser igreja, mas sem querer comunhão com a igreja. Guarde bem isso. É impossível ser genuína igreja de Cristo, é impossível ser verdadeira igreja de Cristo sem estar em comunhão com a igreja visível de Cristo. Não se deixe iludir. Um abraço do coração do pastor. Você tem sido abençoado pelas nossas devocionais, pelos nossos estudos bíblicos, pelas nossas mensagens? Gostaria que outras pessoas também fossem abençoadas? É muito simples. Primeiro, clique aqui, inscreva-se. E depois compartilhe o link com outros amigos seus e peça para eles se inscreverem também. O nosso endereço é muito fácil de ser guardado, é youtube.com/c/Marton Mendes, e você já vai estar junto conosco.